Olá a todos, pessoal. Estou fazendo esse vídeo aqui para tratar de um assunto muito importante, que eu acho que o assunto em si pouca gente deve ter tomado, deve ter ciência, deve conhecer, não é? Porque é um assunto de amplitude global, mas que aconteceu numa época em que o Brasil não estava tão evoluído assim tecnologicamente, tá? Isso foi no final dos anos 90 que aconteceu esse fato. Mas eu estou chegando a esse assunto porque é através de um vídeo que eu vi e de uma postagem que foi feita de um comentário que eu fiz nesse vídeo, ok? Vocês devem estar observando aí que eu estou com uma tela com os nomes apagados aqui, estão vendo? Eu fiz isso para preservar, porque esse cidadão aqui não tem nada com a história, e esse aqui foi o que fez um comentário, que eu já vou falar dele. Eu dei um print dessa tela e tirei os nomes para preservar, né? Uma questão de preservação, eu não quero expor. Mas se alguém chegar nesse vídeo, vai ver do que se trata, ok? O vídeo em si, qual é o tema do vídeo em si? O vídeo em si é um vídeo aonde um técnico de informática, não é essa pessoa aqui não, tá bom? Quero deixar claro que não é ela, ok? A pessoa que postou o vídeo é outra. Um técnico de informática, ele fala sobre o Windows 8.1 e ele expressa a sua insatisfação com o Windows 8.1 e inclusive o título é o Windows 8 um SO lixo. Esse termo que ele usa, que eu acho que para um cara que trabalha com informática, usar esse termo é muito amador, né? Muito pesado, né? Ele pode colocar que é um sistema operacional ruim e explicar por quê. Resumindo em miúdo sobre o vídeo para chegar onde eu quero, o cara fala disso jogando assim, ele não gostou do sistema operacional e ele fala a coisa de uma forma como assim, como se ele estivesse tomando as dores do leigo que não entende nada de informática, né? Então, o que acontece? Isso acaba sendo ruim, por quê? Porque ele está fazendo uma colocação negativa, focando no leigo, tá? Que não entende de informática, que só sabe usar no máximo a internet, um Office, olhe lá, não sabe só fuçar. Então ele está focando no leigo, falando mal do sistema dessa forma. Então isso confunde o leigo, porque o leigo vai buscar informação, vê um negócio desse aqui, o leigo vai se sentir acuado, porque está vindo de uma pessoa que se diz ser técnico de informática, né? Entende do assunto. Então a forma como ele coloca, como ele descreve, ficou muito ruim. Não que ele tenha que gostar, ele não tem que gostar, tá? Assim como eu não tenho que gostar de Linux, de macOS, de Windows nenhum, ninguém é obrigado a gostar, mas a pessoa tem que entender, a pessoa tem que usar, e na hora de dizer por que não gosta, porque disso, tem que saber trabalhar a informação e não ficar enfatizando leigo, como se o leigo fosse o grande prejudicado da história, pelo fato de, para ele, o Windows, no caso o Windows 8, que é o que está tratando ali, ser um sistema operacional ruim, tá? Então é preciso entender que o Windows 8 foi ruim para ele, mas pode não ser para o outro, e para o leigo que não entende nada, isso não pode se tornar via de regra. O leigo precisa usar, porque às vezes o leigo se identifica com ele e acha mais fácil lidar com esse sistema operacional do que com qualquer outra coisa. Então isso pode variar. Então isso não é via de regra. Aí eu vim aqui, comentei, falei, eu fiz até um vídeo sobre a questão da evolução, vocês vão ver no meu canal que tinha um vídeo, beleza? Então quanto a isso aqui já está esclarecido, tá? Aí eu comentei aqui, coloquei assim, ó, conhece a evolução? É isso aí, estamos seguindo o padrão que a nação já usa há muito tempo, fim de papo. Uma coisinha básica, filosófica, considero ser o Windows 7 está aí para ser usado. Ninguém que não gosta precisa usar o Windows 8. A inovação sempre é mal vista até que todo mundo se acostume com ela e etc. Assim vai, né? O que acontece? Por que eu falei isso? Por quê? Porque o cara no vídeo, ele enfatiza muito que a Microsoft está obrigando você a utilizar o Windows 8. Isso é uma inverdade. Você tem um Windows 7 hoje funcionando, você consegue comprar um Windows 7 original por aí, você consegue comprar notebooks que venham com o Windows 7 original, tá certo? O Windows 7 não deixou de ter suporte da Microsoft, nem vai deixar tão cedo, tá? Por enquanto, fiquem tranquilos que isso não vai acontecer. O Windows Vista Service Pack 2 eu já não sei, mas eu já não garanto uma longevidade, mas o Windows 7 podem ficar tranquilos que ainda vai perdurar por um bom tempo,
porque ele por si só é um sistema operacional muito íntegro, muito funcional, bonito e, vamos dizer assim, enxuto, tá? Nas funcionalidades. Então ele uniu o que tinha de melhor do XP com a beleza do Vista e se tornou um sistema operacional bem tranquilo de se trabalhar, ok? Tem as suas exigências, claro, como todos esses Windows novos têm, isso aí é natural que aconteça, tá bom? Então, a Microsoft não está obrigando ninguém a usar o Windows 8. Oficialmente, o Windows que está no mercado hoje, que a Microsoft está disponibilizando no mercado hoje, oficialmente é o Windows 8. É o carro-chefe dela hoje de sistema operacional, é o Windows 8. Mas isso não quer dizer que está obrigando você a usar, não obriga. É claro que com um computador novo vai vir com o Windows 8, porque é o carro-chefe hoje da Microsoft, é o Windows 8. Então o computador vai vir com o Windows 8 e ponto. Isso é natural. Um PC que não venha com Windows vai vir com uma distro de Linux. Beleza? E se vier com uma distro de Linux, vai vir com a mais atualizada disponível para aquela distro de Linux. E ponto, é assim que funciona. Isso não quer dizer que você seja obrigado a utilizar aquele sistema operacional que está naquela máquina. Da forma como ele colocou aqui, foi muito ruim a forma como foi colocada, porque deu a entender no vídeo, né, que parece que a Microsoft obriga, e eu vim falar aqui que não é bem assim. Que o leigo tem que perceber que não é bem assim, ele não é via de regra. Aí tive vários comentários aqui, inclusive o comentário da pessoa que postou o vídeo, que veio me criticar. Eu peguei e rebati a crítica dele, fazendo ele entender, pelo menos porque ele não cutucou mais nada, né? Fazendo ele entender que, pera lá, às vezes a opinião que ele tem como conhecedor, igual eu, como conhecedor do assunto, é diferente da opinião que o leigo vai ter. A gente não pode colocar as informações para o leigo como se fossem vias de regra. A gente não pode fazer isso. Então, galera, é o seguinte, aí tá. Aí, fica, isso aqui já tem um tempo que eu postei isso aí, tá? Tem 4 meses atrás, vocês podem observar aí, 4 meses que eu postei isso, tal. Beleza. Aí hoje, né, basicamente, 1 hora atrás, quando eu fiz esse vídeo aqui, veio um cidadão aqui que fez esse post aqui. E primeiro eu quero falar o seguinte: coitado, escreve mal pra caramba, tá? Eu sei que entendidos de informática não necessariamente precisam tem um conhecimento afinco da língua portuguesa, né, aquele português castiço, mas eu sei que um bom profissional não escreve tão mal assim desse jeito. Ele tem cuidado no que escreve, até porque ele lê muito, porque um bom entendido de informática lê muito, pesquisa, está sempre antenado nas coisas, então tem que ter muita leitura, porque as coisas elas não entram assim por osmose. Então esse hábito que você cria, você acaba escrevendo melhor, porque a leitura causa isso, né, com que você tenha uma escrita melhor. Bom, começa assim. Ele vem dizer aqui, com relação a esse usuário aqui, ele vem dizer que com relação a questão da Microsoft obrigar a fazer, a você utilizar o que ela quer. E aí ele retratou de um fato que muita gente não deve ter bom conhecimento sobre o assunto, que é o que eu falei no começo do vídeo, que aconteceu no final da década de 90, tá? Que ficou conhecido como a Guerra dos Navegadores. O que é a Guerra dos Navegadores? É a guerra entre a Microsoft, que estava introduzindo o Internet Explorer, com a Netscape, que estava dominando o mercado de navegadores de internet. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então vamos lá ao comentário. O comentário diz o seguinte: a Microsoft já fez isso. A Microsoft já fez isso. Não tem vírgula aqui, fica difícil de ler. Ela já usou olha como é que a pessoa escreve monopólio. O monopolio dela para derrubar uma empresa, sem o R no final, né?
uma empresa, a Netscape. Quer dizer, não tem concordância, não tem nada, fica até ruim de ler. Você tem que tentar reconstruir a frase que o cidadão quer dizer. Aí vem dizendo assim, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Ela proibiu com que os fabricantes de computador deixassem que as pessoas instalassem outro navegador, a não o Internet Explorer. Talvez a pessoa tenha digitado isso de um celular e tenha dificuldade. Também pode, tá, gente? Às vezes não é que ela não saiba escrever, ela tem digitado isso no celular e não tem habilidade para digitar naqueles tecladinhos, né? E tenha causado isso. Mas é sempre bom, galera, e fica aí uma dica, eu abro um parênteses, para que vocês leiam, que se você tem o hábito de publicar de celular, o tablet, essas coisas, leiam antes de enviar o comentário para ver se tem algum erro, para que você não poste coisa assim, sabe, muito mal escrita. Tá? Celulares com Android tem aqueles corretores, né? Utilizem aquilo, é muito bom para você poder escrever a palavra certa, tá? Então fica a dica aí. Então vamos seguir adiante aqui, ó. Outro navegador, instalação outro navegador, não, que no caso faltou um ser aqui, né? No seu Internet Explorer, falou se permitisse com que os usuários não poderiam usar outro navegador, ela iria cancelar a licença do Windows. Eu botei aqui, nunca li tanta bobagem. Por que eu escrevi em caixa alta, inclusive, esse nunca li tanta bobagem? Porque é o seguinte, galera, isso aqui é um comentário totalmente infundado. Esse cidadão aqui, se ele tem algum conhecimento sobre esse fato, ele deve, ou alguma lembrança, não deve ter um conhecimento suficiente, e ele deve escrever isso aqui com cunho negativo. Pode ser um usuário de Linux, ou pode ser, eu creio que não, tá? Bom, pode ser um que estivesse escrevendo no seu smartphone, escreveu errado, ele não soube se expressar. Bom, não vem ao caso aqui a forma como o cidadão escreveu, vem ao caso o que está escrito, tá? Isso aqui é uma tremenda de uma bobagem. Esse episódio que está sendo citado aqui, que eu falei que é a guerra dos navegadores, galera, é o seguinte, ó. Opa, deixa aí que eu cometi um pequeno deslize aqui, gente, me desculpe. É o seguinte, galera, o episódio é esse aqui, ó, tá? Chamado a guerra dos navegadores. O que acontece? Muitos aqui não devem ter utilizado, ou se tem algum conhecimento, deve ser algum conhecimento vago sobre o navegador chamado Netscape, tá? Aqui eu achei essa matéria muito interessante do site chamado Um Empreendedor, que fala exatamente dessa, vamos dizer assim, dessa guerra aqui, tá? Chamada Guerra dos Navegadores. Aí ele começa assim, ó: por um acaso alguém se lembra do Netscape? Muitos nem sabem do que estou falando, mas o Netscape foi o pioneiro em browser que popularizou a internet. A história dele começou em 93, quando o pesquisador Mark Anderson, do Centro Nacional de Supercomputação Aplicada, NCSA, da Universidade de Illinois, anunciou em um grupo de discussão da Usenet, tá, que eram as famosas redes BBS, que no Brasil teve baixa popularização, porque a gente teve por causa do acesso tecnológico, o computador não era coisa para todo mundo, né, que todo mundo tinha acesso, e que estava disponibilizando para download o navegador X-Mosaic, em uma época em que a internet ainda era uma ferramenta restrita ao uso acadêmico. Olha lá, em 94 eu fiz o acesso pela internet pela primeira vez. Eu era bem garoto, estava na minha pré-adolescência, e meu pai me possibilitou, né, ter o acesso à internet pela primeira vez. Fazia descarga para os Estados Unidos, era tudo uma coisa muito nova, né? A grande inovação do X-Mosaic era o surgimento da estrutura básica para que a internet viesse a desenvolver fora das universidades. Aí, um ano depois, Jim Clark, fundador da Silicon Graphics, procurou Anderson com o objetivo de formar uma nova empresa. Do encontro entre ambos surgiu a Mosaic Communications, que logo passou a se chamar Netscape Communications. O sucesso foi imediato e a empresa recém-fundada passou a dominar o mercado de navegadores em 95. A internet teve um mundial nesse período. Por quê? Porque graças a esse navegador, o Mosaic, tá, que depois veio se chamar Netscape,
ele fez com que as pessoas que tivessem computador em casa e acesso às redes BBS pudessem ter acesso à internet, a esse novo mundo que estava por surgir, essa nova forma de comunicação que estava por surgir, né? A Netscape Communications aparecia cotada em Wall Street, o que demonstrava não apenas sua própria vitabilidade, mas também a vitabilidade da nova economia. Quer dizer, a Netscape, como ela foi pioneira nesse processo, né? Foi de fato assim, apesar de ser um Mosaic, mas o Mosaic foi, vamos dizer assim, que foi o protótipo, vamos dizer assim, dos navegadores. Mas a Netscape, o Netscape foi o pioneiro nesse processo, né, de navegadores. Ele foi o pai dos navegadores, vamos dizer assim, né? A gente pode dizer que, basicamente isso, né? Que de fato essa na internet como a gente conhece, com página, HTTP, né, o www, página, HTML, essas coisas, surgiu daí. Ele foi o pai disso tudo, né? Tanto é que a empresa cresceu, teve um boom muito grande. Ele era um software pago, tá? Interessante isso. Ele era um software pago. Você tinha que adquirir uma licença para poder, né, uma cópia do Netscape para você poder utilizar. E com isso ele chegou até a ter ações na bolsa de valores, né? O Netscape chegou a ter, foi lá, né, cotado lá no índice Nasdaq lá, né, que é o índice de tecnologia da bolsa de Nova York, por muito tempo. E aí você vem aqui, ó, você vem vendo aqui, ó. No verão deste ano havia uma estimativa de que mais de 80%, né, isso em 95, dos internautas faziam uso do Netscape. Em meados dos anos 90, o Netscape era dono de 90% do mercado de navegador de internet. Mas seu domínio começou a cair quando a Microsoft iniciou a venda do Internet Explorer juntamente com o Windows. Aí que vem a tal da guerra dos navegadores. Tá? Eu estou explicando isso aqui para vocês que vocês entendam o que aconteceu nesse processo, mas eu vou deixar o link dessa matéria aqui para que vocês possam ler e entender melhor na descrição do vídeo. Então, galera, é o seguinte. A Microsoft, que é uma empresa que desenvolve softwares para computadores convencionais, né, que não são, ela desenvolve alguns softwares também para o padrão Mac, claro, mas o foco dela mesmo é produzir sistema operacional e programas para computadores convencionais fora o padrão Mac, tá? Como eu já disse, existem programas como o Office, que tem tanto para PC quanto para Mac. Tem um Internet Explorer que tem para as duas plataformas, mas o foco da Microsoft desde sempre foi esse, ok? Então ela viu, com a popularização da internet lá fora, ela viu um nicho de mercado. Óbvio, como qualquer outra empresa desenvolvedora de software, ela desenvolveu o seu próprio navegador, a sua própria versão do navegador. E aí ela criou o Internet Explorer, que no começo, assim como o Netscape, ele era vendido, você tinha que comprar uma cópia do Internet Explorer, tá? E uma coisa muito interessante a ressaltar é que o Internet Explorer ele nunca deixou de ser vendido. Essa é a grande verdade. Porque quando você adquire uma cópia do Windows, você está adquirindo uma cópia do Internet Explorer, tá? Você está incluso no pacote, certo? Então a Microsoft iniciou a venda do seu navegador. Preocupada com a forte presença da Netscape no emergente mercado da internet, a Microsoft deflagrou a guerra dos browsers, passando a distribuir esse termo gratuitamente aqui, galera. Ele tem duplo sentido, porque assim, obviamente que quando você compra um Windows, você já está levando esses programas embutidos, você já está adquirindo esses programas, né? Não é que que eles sejam disponibilizados gratuitamente, eles já estão inclusos no pacote, certo? E isso incomodou muito, por quê? Porque até então não se tinha isso, né? Você não tinha um navegador que vinha
integrado dentro do sistema operacional, mas isso era uma tendência que estava para acontecer mais hora menos hora com a popularização da internet, né? Porque você já tinha, por exemplo, você já tinha dentro do Windows 3.x, por exemplo, né, Windows 3.11, Windows 95, você já tinha embutido leitor de programa que fazia leitura de CD de música. Você tem o Windows Media Player, né, que rodava outros tipos de arquivos de mídia. Então você sempre teve essas ferramentas ali dentro. Não quer dizer que você é obrigado a utilizá-las, né? Elas tinham funcionalidades básicas e você podia, se quisesse uma coisa mais rebuscada, sempre existiam opções de programas para você substituir aqueles que já vêm no Windows, né? Então a Microsoft, a Netscape começou a se sentir incomodada com esse fato do Microsoft Internet Explorer vir embutido dentro do Windows, porque não se esperava isso. Essa é a grande verdade. A Netscape, a empresa da Netscape Communications, ela desenvolveu um programa ao qual ela vendia, como você compra um jogo hoje, como você compra o pacote Office, ou compra diversos programas que se tem por aí. O Netscape era um programa pago, e isso incomodou, porque você já pagar por um sistema operacional e vir com um navegador embutido, principalmente para o usuário leigo, para o usuário comum, tá, que só quer mexer, só vai mexer, tava ali mamão com açúcar, porque já estava tudo ali na mão. Mas é claro que se você comparar o Internet Explorer da época com o Netscape da época, totalmente inferior. Eu vou até pesquisar para vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha só para vocês verem aqui, ó. Internet Explorer. Internet Explorer 3. Vamos pegar aqui para vocês poderem ver. Só uma, para vocês verem aqui, ó. Tá, esse aqui era o Internet Explorer da época. Deixa eu pegar uma imagem maior aqui, para que vocês possam ver melhor. Eu vou botar aqui para que vocês vejam as duas imagens distintas. Deixa eu ver essa aqui. Eu acho que é o Internet Explorer 4. Sim, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui, esse aqui eu vou pegar vocês podem ver que ele era bem rudimentar, tá certo? Que dá pra vocês verem aqui. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Deixa eu pegar do 4. Aqui, ó, Internet Explorer 2, que é o que vinha dentro do Windows 95, né? Vinha junto com o Windows 95 quando você comprava o Windows 95 OS R2 ou o Windows 95 Plus. Aí vou abrir aqui para vocês essa imagem, tá? Para vocês possam ver. Aí vamos pegar aqui do Internet Explorer 4, que são os mais comuns. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Com a página essa aqui, pronto. Vamos pegar esse aqui, vamos visualizar a imagem aqui para que vocês possam ver. Deixa eu ver. Não é essa que eu quero não, gente. Eu quero do IE4. Peraí que eu peguei a imagem errada. Me perdoem que eu peguei a imagem errada. Eu quero do Internet Explorer 4. Tá, vamos pegar essa aqui. Que essa aqui tá. Vamos visualizar a imagem aqui. Vou pegar aqui Netscape Communicator Netscape Communicator 3. Ah não, eu não lembro. Deixa eu ver se é esse aqui, gente. Espera aqui, deixa eu pegar aqui imagens. Assim, tá? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver uma imagem legal para mostrar para vocês. O Netscape Communicator.
Vamos pegar, deixa eu ver essa aqui acho que tá grande. Essa aqui, pronto. Deixa eu ver aqui se tem alguma maior. Então, vamos visualizar a imagem dessa aqui. Então é o seguinte, pessoal, você vê aqui, ó, que isso aqui foi o que vinha, tá? Ele vinha dentro do Windows X, do Windows 95, vinha junto com, você poderia adquirir, tá? Não é que vinha embutido. No Windows 95 ele não vinha embutido, você poderia adquirir a versão do Internet Explorer, ok? No Windows 3.11, por exemplo, não tinha, mas você tinha Netscape para ele, tá? Você tinha o Netscape, o Mosaic para o Windows 3.11, mas você não tinha o Internet Explorer. Então ele tinha aqui para o Windows 95. Tá aqui, ó, tá? Aí depois a Microsoft lançou o Windows 95 OS R2, que já vinha com ele junto no pacote, mas você poderia tirar durante a instalação, né? Não precisava. Mas para um usuário, só usuário, isso aqui era mão na roda, apesar de que ele é muito simplório. Você vê aqui, ó, né? Esse aqui é o navegador da época, isso 95, é muito simplório. E você vê aqui, ó, isso aqui em 95 você já tinha um navegador com esse type. Tá certo? Você já tinha aqui o navegador, tá? Com esse naipe, ok? Então o Netscape ele era mais completo. Só que era um navegador pago. Ele era um navegador pago. Esse aqui no começo também foi pago, mas depois passou a ser introduzido dentro do sistema operacional, vim junto com o sistema operacional. Então isso, claro que começou a incomodar a Netscape. Porque, pô, é tipo assim... eu vendo o meu produto e eu vendo o meu produto e a empresa do sistema operacional ao qual o meu produto também é compatível está introduzindo um navegador próprio. Quer dizer, a pessoa já adquire o sistema operacional e já vem com o navegador de internet próprio. Então não vai ter necessidade de ela comprar o meu produto. Ela não vai ter necessidade de comprar o Netscape, no caso. Então foi essa premissa e começou a incomodar. Mas é porque também, pessoal, a coisa estava assim, o boom da popularização estava começando naquela época, né? Até então a internet era uma coisa muito meio que BBS, uma rede bem restrita ao meio acadêmico. Então ela começou a se popularizar ali mundialmente, né? Então não se teve todas essas questões. E o Netscape ele era muito superior. Ele sempre foi um navegador muito superior ao Internet Explorer no auge do seu desenvolvimento, né? E isso eu acho que isso não pesou tanto. Então a Netscape, né, ela travou essa guerra aí entre ela e a Microsoft, tá? Então aqui até fala, preocupada com o forte Netscape no mercado, tá? Então, Internet Explorer. Essa tática custou muitos usuários, já que o software Netscape era pago. Como eu já falei, além disso, o navegador da Microsoft passou a ser distribuído em conjunto com os 95, até com os 98 o navegador se fundiu. Tá, beleza. Vendo sua presença na internet cair rapidamente, a Netscape recorreu à justiça e processou a Microsoft por práticas comerciais ilegais. Ao mesmo tempo, numa tentativa de reconquistar o espaço perdido, a Netscape também passou a oferecer seu software gratuitamente. A partir disso, forçaram a Netscape a desenvolver o navegador gratuitamente. E hoje, pessoal, qualquer navegador de internet, tá? Qualquer navegador de internet existente no mercado hoje, nós temos os mais, vamos dizer assim, conhecidos. Você tem o Internet Explorer, o Firefox, que a Netscape acabou, né? A American Online comprou a marca e fez o favor de matar de vez, enterrar de vez o navegador que morreu na versão Communicator 9, né? Então você tem hoje o Firefox e suas variações, né? Você tem o Internet Explorer, como eu já disse. Você tem o Maxton, que é um tipo de navegador. Você tem o Opera, tá? Que hoje tem mais espaço. O Opera também era um navegador pago. Até alguns anos atrás, né, uns 10, vamos dizer assim, até a versão 9 do Opera, por exemplo, era um navegador pago. Só que eles usavam a tática do seguinte: era um navegador pago, mas que você não tinha necessidade de pagar. Ele vinha aqui do lado aqui, ele vinha com propagandas aqui, vinha com algumas coisas aqui que deixavam o navegador um pouco
um pouco, vamos dizer assim, cheio de adereços, né? Se você quisesse tirar e ter só isso aqui que vocês estão vendo aqui, né? Ter só essa cara limpa aqui para navegar na internet, você tinha que pagar. Também caiu por terra. Hoje o Opera é um navegador muito bonito, muito rápido, muito bem acabado e totalmente gratuito, né? Então, pessoal, essa briga aconteceu basicamente isso. Isso não quer dizer que a Microsoft obrigou ninguém a usar programa, porque assim, a questão de vir embutido não é uma obrigação, é uma comodidade, tá? Ela não está obrigando você a usar. Você não gosta de usar o programa, você procura outra alternativa. Mesmo que você seja leigo, você não é obrigado a usar aquilo que você não gosta. Se você não se identificou com aquilo, o que você faz? Você procura alguém que tenha um pouco mais de conhecimento. Você vai atrás de informações sobre programas que possam substituir aquele que você não se identifica. Mesmo você sendo leigo, não quer dizer que você seja obrigado a utilizar. Acontece que você tem que levar em conta também o seguinte: o leigo, ele não tem essa facilidade de ir atrás de programas que adequem-se a ele, que ele sinta a facilidade em usar. Ele acaba por uma imposição, eu não vou dizer imposição, mas por uma questão do fato dele ser leigo e não ter conhecimento, ele acaba se acostumando àquilo que lhe é oferecido, porque é mais prático. Agora, se o leigo não tivesse aquela opção, ele não ia usar. Ele não ia usar. Ele não ia ser um usuário daquele programa. Porque se ele não tem conhecimento suficiente para poder saber como, né, como ter as coisas, ele não ia usar. Simplesmente assim. Como tem, ele usa, né, e vai entrando, descobrindo novas ferramentas, novos mundos. Isso é natural, gente. Isso é natural. Então isso não quer dizer que a Microsoft obrigou a ninguém. Ela não obrigou ninguém a usar o Internet Explorer, tá? Ele veio embutido e usava quem quisesse. E é assim até hoje. Usa o Internet Explorer quem quer. Eu desenvolvo sites. Eu tenho um portal aqui da minha região que eu entro no web. Eu não uso Internet Explorer. Muito raramente eu uso Internet Explorer. Tá aqui. Eu não uso. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho Internet Explorer, tenho Mozilla, que é o meu navegador principal. Eu tenho o Opera, que é o navegador secundário, tá? Que tem outras finalidades do seu uso, que eu gosto muito. Eu tenho o Maxton, né? Por causa dos sites eu tenho que ver em quais que abre. Mas não tá aqui os ícones aqui, porque eu não uso com frequência, mas eu tenho o Chrome. Eu não sou fã do Chrome, então eu não tenho ele aqui, tá certo? Ele não tá aqui, mas ele está instalado, porque eu preciso testar, ele tá instalado. Eu tenho o Safari, porque eu preciso testar o site, mas eu não uso, só para teste, tá? Mas está lá, tá quieto ali, tá? Ninguém é obrigado a utilizar esses programas. E se você for parar para pensar, né, vendo pela ótica do usuário leigo, o que a Google também faz não é correto, porque você abre num outro navegador, você abre o google.com.br e aparece lá, utilize um navegador moderno. Você pode estar utilizando a última versão daquele navegador ali, mas está aparecendo que utiliza um navegador moderno. Então parece que o seguinte, que você está utilizando não serve. Para você navegar na internet, você tem que usar o Chrome. Não seria uma forma de imposição? Não é que o leigo vai ver ali, pensando para o usuário leigo, ele vai ver ali e vai pensar assim, pô, eu tenho que ter isso aqui, porque senão não vou conseguir usar direito. Não é assim. Enfim, o resultado dessa guerra foi que a Netscape acabou tendo que disponibilizar, rever seus conceitos, disponibilizou o browser começou a disponibilizar gratuitamente,
ele vinha em encartes de CD-ROMs de revista, né? Aquelas revistas que vinham com CD cheio de aplicativo, ele vinha junto. Enfim, ele passou a ser distribuído de várias formas, você passou a poder baixá-lo na internet. E aí, assim foi, né? Com um tempo depois, eles acabaram também, vamos dizer assim, abrindo o código-fonte do Netscape para que ele pudesse sofrer, né, modificações de outras pessoas, outros grupos. E foi daí até inclusive que nasceu a Mozilla, porque a Mozilla, a essência da Mozilla é o Gecko, que é o motor do Netscape, né, que é a espinha dorsal do Netscape. A espinha dorsal do Mozilla até hoje é o Netscape, tá? Só não usam a marca, mas a espinha dorsal, o Mozilla é o Netscape, tá? É a evolução do Netscape, o Firefox. E assim foi, tá? Aí é que tem assim, ao mesmo tempo, numa tentativa de conquistar, mas já era tarde. A empresa jamais recuperaria do golpe. A questão toda aqui não é que a Microsoft obrigou que as pessoas... É que é o seguinte, a Microsoft teve uma sacada. A Netscape, ela tinha que ter arrumado formas de manter o navegador dela sendo utilizado, porque o navegador dela sempre foi superior ao Internet Explorer na época. Todas as versões lançadas naquele período sempre foram superiores, muito superiores. Então eles tinham que ter buscado formas de reverter esse processo desde o começo, vendo, pô, a Microsoft, tudo bem, a Microsoft está introduzindo um navegador ali, desenvolveu, beleza, é o sistema operacional mais usado e é o meu principal sistema operacional para o qual eu desenvolvo Netscape. Então tem que ver formas. Então, que jeito que depois vamos distribuir uma versão gratuita com menos funcionalidades, mas que faça o essencial para que as pessoas continuem utilizando e vejam o potencial do Netscape. Se você quiser mais recursos, você paga. Então tinha que ver formas, né? Tinha que ver formas, e a Microsoft, ela teve essa sacada. Ela viu que ela poderia embutir isso no sistema operacional dela, porque ela já vem do sistema operacional, de alguma forma era mais um aplicativo que a sua equipe ia ter que desenvolver, né? E ela ia conseguir superar isso. Até é compreensível que a Netscape vivia do navegador, então ela tinha que buscar formas de se reinventar. E foi isso que eles não souberam fazer. Eles não souberam se reinventar. E isso refletiu na marca. Mas não foi a Microsoft que obrigou ninguém a ter que usar Internet Explorer. Não foi porque a Microsoft introduziu, foi porque eles não souberam perceber o momento e eles não souberam se reinventar. Tinham uma excelente ferramenta nas mãos, mas não souberam dar um novo passo quando a empresa que desenvolvia o sistema operacional ao qual eles o principal sistema operacional ao qual o Netscape funcionava, que no caso é o Windows, né, eles não souberam se reinventar. A questão toda foi essa. Isso refletiu, claro. Daí a Microsoft foi se dando bem. Mesmo com o navegador ruim, o Internet Explorer 4 era muito ruim, eu usei. Ele era muito ruim mesmo. A versão 5 do Internet Explorer foi um pouco melhor, mas ainda assim era ruim. Tá? 1000 vezes usar o Netscape Navigator, Communicator 4 ou o Navigator, 1000 vezes. Tá? Usar o Netscape Navigator ou Communicator, que ele era muito mais rápido, acessava a página muito mais rápido, não dava problema, não tinha grandes incidências de erro ao abrir páginas, até porque as páginas no final da década de 90 elas já estavam se modernizando, a forma de se fazer página estava se modernizando, novas tecnologias estavam surgindo, novas coisas, novos adereços estavam surgindo para poder introduzir nas páginas, né, os códigos Java, etc, scripts estavam surgindo, um monte de coisa estava surgindo para incrementar ainda mais os portais web, e o Netscape soube se portar muito bem com relação a isso. Eles só não souberam como trabalhar, como reinventar o Netscape para que ele se mantivesse ali, né, na disputa, né, pelo seu espaço. Um espaço que ele tinha antes do Internet Explorer, porque ele era sozinho, só tinha basicamente ele.
Essa é a grande verdade, tá? Aí aqui fala, no final de 98 a empresa foi comprada pela American Online Time Warner, que decidiu, ao invés de continuar o desenvolvimento do navegador, apoiar a iniciativa da construção de um navegador de código livre, que foi no caso a Mozilla, né? Um grupo pegou o código livre do Netscape, que lá eles abriram e pegaram a espinha dorsal do Netscape, que é o Gecko, e fundaram a Mozilla. E é isso aqui que vocês estão vendo, certo? Na espinha dorsal do Firefox é o Netscape, tá? Provinda do Netscape. Tanto é que a versão 9 do Netscape, a última versão do Netscape, que é a Communicator, nada mais era que o Firefox 2.0 limpo com a marca do Netscape, só isso, tá? Tanto que os ADD11, os complementos, tudo era compatível um com o outro, tá? Aí a marca teve sua morte praticamente decretada quando a ONU decretou que usar o Internet Explorer nasceu o princípio de queda da marca Netscape. A parceria para dar. Aí aqui é uma questão de que essa guerra, a questão foi isso. A Netscape morreu por quê? A Netscape morreu porque não soube se reinventar. E o Microsoft Internet Explorer só não morreu, e isso é fato. Ele só não morreu porque ele foi introduzido dentro de um pacote. Mas até hoje ele ainda gera um imbróglio na vida das pessoas. Por exemplo, na Europa, eles reclamam muito dessa questão. Então existem versões do Windows focadas para a Europa que não vem com Internet Explorer nem com Media Player. Porque eles pensam que assim você tem liberdade para instalar o programa que você quiser. A questão que precisa se entender aqui é o seguinte: ninguém é obrigado a usar nada. Então esse negócio de dizer que a Microsoft obrigou, que a Microsoft disse que isso é conversa fiada, gente. Isso que o cara postou aqui, tá? Que eu mostrei para vocês, isso aqui é conversa fiada, tá? Por isso que eu fiz esse vídeo extenso, para que você relembrar um pouco desse caso e que vocês entendam como é que funciona, tá? Como é que tudo realmente ocorreu, tá? Aí você vê aqui, ó, o fim do negócio do Netscape foi um dos negativos, um dos motivos pelo qual a Microsoft foi condenada em um famoso caso antitrust envolvendo a empresa e o Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos. A justiça americana considerou a prática de agregação de Internet Explorer ao sistema operacional Windows uma prática monopolista e ilegal. Aí isso vai da questão da interpretação jurídica que eles fizeram lá. A princípio pode parecer, mas porque assim, você não é obrigado a usar. Existem N outros programas que substituem. Então, o fato dele vir embutido pode ser um facilitador, mas não quer dizer que você seja obrigado a usar. É claro que naquela época estava tudo assim, no grande boom, né? Estava em fase de crescimento, de ampliação, né? No mundo todo. Hoje sim, hoje seria meio que impensável uma ação dessa natureza aqui, uma guerra dessa natureza aqui, seria uma coisa meio que impensável. Por quê? Porque hoje você tem mais facilidade de poder de escolha. Não é porque você instalou o Windows e ele veio com o Internet Explorer que você é obrigado a utilizar isso, tá certo? A grande verdade é essa, tá? Então, para que vocês entendam aqui, a Microsoft foi condenada no entendimento jurídico por ela ter introduzido o navegador dentro do Windows, mas isso, no fim das contas, não deu em nada, tá certo? E o resultado é que é o seguinte: o Netscape morreu porque eles não souberam reinventar o Netscape. A American Online pegou uma marca que já foi forte um dia e acabou meio que matando ela também, e ficou nisso mesmo. Isso aqui é passado. E o Internet Explorer continua aí firme e forte, porque está sempre se reinventando. O fato de vir embutido aqui não quer dizer nada, está sempre se reinventando. Você não é obrigado a usar. Tanto é que hoje quem lidera o mercado de navegadores hoje não é o Internet Explorer e nem o Google Chrome, é a Mozilla.
O Firefox hoje está dominando. Há muito tempo. Vocês podem pesquisar aí. Há muito tempo ele está à frente. Por quê? Porque é um navegador de fácil utilização, completo, robusto, que tem os add-ons, que tem os complementos, que você pode torná-lo cada vez mais, vamos dizer assim, funcional para aquilo que você deseja e ponto, acabou. Para muitas pessoas pode não ser um bom navegador. Tem gente que gosta do Chrome e acha o Firefox ruim. Tem gente que não gosta do Firefox, não gosta do Chrome e acha o Opera, vamos dizer assim, acha o preço do Opera e o Opera em si o suprassumo da navegação. E ponto. Ponto final. Tá? Isso não é que a Microsoft obrigou, ela não obrigou não, tá certo? Quando houve essa questão aqui dela introduzir, ela viu um nicho de mercado, desenvolveu, a principal concorrente que tinha não soube se reinventar e ficou por isso mesmo. Morreu. Se eles tivessem tido essa percepção, se reinventado e buscado formas de manter a marca forte, de mostrar que o Netscape era vamos dizer assim, ele continuava sendo o grande carro-chefe para navegação de internet, porque ele era um navegador muito completo e muito funcional, tá? Então, o que acontece é isso, ok? Então é isso aí, galera. Eu só fiz esse vídeo só para relembrar desse caso. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Desculpe pelo vídeo extenso, mas é isso aí, fui.